Mave meu Brasil, estou aqui no canal do YouTube e venho falar para vocês sobre alguns assuntos, em especial aí de segunda opinião. O que que é isso? Às vezes vem paciente aqui por telemedicina, vem presencial, que quer fazer uma avaliação e analisar um pouquinho o caso de um outro ponto de vista, vendo um outro profissional. Isso é super comum, é uma coisa às vezes até importante. E nesse caso específico que eu falo para vocês hoje, que é sobre diabetes estacional, ele acabou sendo importante aí para paciente e também trouxe algumas surpresas, tanto para nós quanto para o paciente. Essa paciente, ela estava de 33 semanas, atendi ela tem 2 semanas, e a data provável agora já no finalzinho do ano, ali na virada de ano, dia 29 de dezembro de 2024, e ela veio para consulta então já com 33 semanas de gestação. Então uma gestação bem avançada, já no terceiro trimestre. A gente já não pega pacientes nesse período para acompanhar, mas ela veio para fazer uma avaliação em relação à opinião, ao que foi conduzido, as coisas que foram indicadas aí para ela durante a gestação. E ela começou para Natal numa outra cidade, então ela é de Goiânia, começou para Natal lá, acabou mudando aqui para Curitiba, começou aqui o acompanhamento com outros profissionais, ela passou por vários profissionais, e agora, na reta final, ela veio conversar comigo, por quê? Por conta de um diabetes estacional. Mas o que aconteceu? Na realidade, a médica que acompanha ela aqui, agora nessa reta final, percebeu que o bebê estava crescendo demais, estava num percentil, para você que é da área da saúde, ou se você está gestante, talvez já tenha escutado essa palavra. Percentil ali no ultrassom é a curva de crescimento do bebê, e essa curva de crescimento estava mais alta. O bebê estava ali com uma circunferência abdominal de 97, o que é uma circunferência alta, em especial se a gente vê que vai crescendo ao longo da gestação, se não vem lá previamente. Né? Pode ter condições genéticas aí em que o bebê é grande, mas uma das coisas a se considerar aí quando tem um percentil alto é um diabetes que não foi diagnosticado ou que está passando por ali despercebido. E no caso dessa paciente, a médica já sugeriu que ela entrasse com insulina para que fizesse um controle mais adequado da glicemia. Esse é o ponto que trouxe a paciente. Ela não queria entrar com a insulina. Ao olhar da paciente, ela entendeu que seria algo mais agressivo. E a gente tem alguns pontos para se entender em relação a isso. Por que entrar com insulina, por que entrar com a medicação, por que fazer esse controle, porque a gente tem alguns pontos aí interessantes em relação a isso, que talvez o paciente muitas vezes não entende ou não conhece, e que às vezes precisa entender para que tenha uma gestação mais tranquila ou mais saudável, em especial na reta final, ali que tem alguns riscos maiores. O ponto maior aí é que eu atendo junto com a Carol, que é nutricionista. Hoje ela não está aqui gravando comigo, mas em breve ela vai estar aqui nos próximos vídeos. E a Carol pegou já alguns exames ali da paciente para fazer a análise e ver ali os primeiros exames dela lá do começo da gestação. Trouxe todos os exames de sangue, trouxe todos os exames de imagem que ela fez lá em Goiânia, que ela fez aqui em Curitiba. E a Carol achou um exame onde tinha uma glicemia lá no primeiro trimestre de 93, gente. E aqui o primeiro ponto que eu vou parar para explicar para vocês. O diabetes estacional hoje em dia, tá, pelas últimas diretrizes, acima de 92 para cima já é considerado diabetes estacional, numa glicemia de jejum. Então imagina que a gestante vai lá fazer a rotina do exame de sangue do pré-natal, que foi solicitado pelo médico, pela enfermeira. Ela fez esse exame e ele deu um valor de 92 para cima, já é um quadro de diabetes estacional. Então, a partir daí, a gente já tem que entrar com medidas e cuidados para isso. Até a Carol levou um susto na hora, ela viu ali já o 93 e falou assim: nossa, mas você tinha 93 lá do início. E por algum motivo esse exame acabou passando batido. Ela tinha vários exames, mas esse exame, pela datação ali gestacional, era realmente já do período gestacional. Então, 93 para nós já era um diabetes. E acabou que no momento lá não foi detectado, não foi indicado como um diabetes, essa paciente veio com esse cuidado um pouquinho menor em relação a essa situação. O diabetes entra para nós como um alto risco gestacional, então requer atenções maiores, requer exames aí mais próximos, avaliações mais cuidadosas. Eu recomendo muito ter um endocrinologista também para acompanhar, um nutricionista também para acompanhar, um educador físico também para acompanhar, porque faz diferença aí na gestação. O que aconteceu é que a paciente realmente ficou chateada por ter tido esse diagnóstico, talvez desde lá do começo, e talvez não ter cuidado do jeito que deveria, porque isso acaba influenciando. No que isso influencia, gente? Na reta final, não é só o bebê que cresce, né? O bebê crescer ali é uma das situações relacionadas ao diabetes estacional, mas tem outras situações como vasculopatia, onde o bebê pode até nem crescer muito. Tem outras situações como uma hiperinsulinemia, onde o bebê tem um nível de insulina muito alto e no pós pode fazer uma hipoglicemia severa, baixar demais a glicemia, o bebê tem que ficar monitorando, tem que ir para o complemento, furar ali o pezinho para ver quanto que está a glicemia.
e um risco ainda gestacional de fazer uma hipoglicemia intraútero, que pode levar até um óbito, a uma morte súbita do bebê. Então, olha quanto é grave essa situação de um diagnóstico ali ou de um cuidado que é necessário nessa fase. E precisa entrar com insulina em algumas situações sim, tá? Eu gosto de recomendar que faça o controle da glicemia, então fez lá um diagnóstico, tem que começar a medir o dedinho, os valores do dedinho durante o dia e conversar com o endocrinologista, porque é o profissional que cuida melhor dessa área, é um especialista nessa área, em conjunto com os outros profissionais, como eu já citei, o obstetra, a enfermeira obstetra, nutricionista e um educador físico, se possível, porque são coisas que fazem muita diferença. Um dos pontos que eu quero frisar aqui, essa paciente, quando eu coloquei que ela tinha que fazer atividade física, não só entrar com insulina, mas fazer atividade física, fazer o controle nutricional, ela ficou meio arredia, ela não gostou muito disso, porque ela não queria entrar com insulina e também não queria fazer atividade física. E aí são coisas que não fazem muito sentido, tá bom, gente? A pessoa precisa entender um pouco os riscos relacionados a isso e as situações que podem levar, que são situações graves. Então, fazer atividade física é uma das coisas que mais baixa o nível glicêmico, ter o controle alimentar. Hoje a gente tem uma dieta rica em carboidratos, então comemos muitos açúcares. Então, ter esse cuidado de conversar com o nutricionista e melhorar a parte alimentar vai ajudar. Porque senão vai entrar com insulina, essa insulina vai só subindo, vai só aumentando, a gente não consegue ter outras coisas que vão nos ajudar a ter um controle. Ainda tem outras situações mais complexas. O diabetes gestacional pode levar, aumentar a chance aí de uma pré-eclâmpsia, uma situação de pressão alta gestacional, que também pode ser grave, trazendo risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Então são vários pontos aí que precisam ser colocados, ajustados e a paciente também entender e compreender que isso vai fazer diferença tanto para a vida dela quanto para a vida do bebê. Lembrar que depois do nascimento ainda também precisa de um controle. Depende de como que é esse controle já na gestação. Se você tem um controle só com atividade física e dieta, é mais tranquilo no pós, mas se você tem um controle com insulina, esse controle também vai seguir adiante. E o endocrinologista geralmente vai pedir um exame ali 2 meses depois do nascimento para ver como estão esses níveis glicêmicos. Mas é importante que essa mulher que tem o diabetes gestacional saiba que existe uma chance maior de ter diabetes ao longo da vida. Então, tem vários pontos aqui que são necessários frisar. Eu vou voltar com outros casos aí que eu faço avaliações e que trazem situações interessantes aí, especialmente se for da área da saúde, vai acompanhando, que vai fazer diferença.